Muito bem, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a aula 9 do nosso curso de Espiritismo Básico. Nós já fizemos, naturalmente, 8 aulas e eu recomendo sempre que você faça as aulas na sequência, né? Por exemplo, a aula número 1, falamos sobre o que é o Espiritismo. Então, se você não conhece ou está começando agora o Espiritismo, é muito importante que você faça desde o início. Faça a aula 1, que vai entender como surgiu o Espiritismo, como Kardec trouxe para a gente esses livros tão valiosos, né? E qual é a história do Espiritismo. Vamos falar, então, na aula 2, sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática de leitura do Evangelho na casa dos espíritas, né? E é altamente recomendável que todos façam. E isso é explicado na aula 2. E aí depois começamos a aula 3, já nesse ritmo aqui de leitura do Sinal Verde, que é o nosso livro de abertura que nós estamos usando agora. Sinal Verde com uma pequena leitura e depois Livro dos Espíritos fazendo entendimento de alguma das questões. O Livro dos Espíritos ele foi construído, ele foi montado por Kardec com perguntas e respostas, onde Kardec colocou as perguntas que ele queria e os espíritos, através dos médiuns, passavam então as respostas para Kardec. Isso tudo está explicado lá na aula 1, como eu falei. Bom, hoje nós vamos falar então do sinal verde, parentes difíceis, e vamos falar também sobre o Livro dos Espíritos, depois na sequência, Livro dos Espíritos, capítulo 4, Princípio Vital, onde a gente vai abordar sobre a inteligência dos seres. Um tema muito interessante, muito importante. E vamos falar também no final, a gente fala um pouquinho sobre conceitos básicos do Espiritismo. Então, pega dois conceitos básicos fundamentais, aqueles que todo mundo que está começando tem dúvida, né? E aí colocamos também para responder essas dúvidas aqui nesse ponto, no final. Muito bem, vamos lá então, vamos para a leitura de hoje aqui, a leitura do Sinal Verde, então, parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que se lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Caso você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, que sempre estamos pagando pelo sistema de prestações. Certas dívidas contraídas por atacado, certas dívidas contraídas por atacado. Muito bem, então um texto, mais uma vez aqui, é curto, rápido e direto, né? Direto ao ponto aqui. Então aceite os parentes difíceis porque a gente pode ter algum débito com eles também. Eles podem estar ali junto conosco justamente para melhorar, para aprender
E a deficiência que eles têm pode ser por culpa nossa também. Né? Tudo uma suposição. Pode ser que o parente o problema seja você mesmo. Né? Pode ser que você tenha só pensamentos diferentes. Pode ser que nenhum dos dois seja um parente problema. Apenas os dois têm pensamentos diferentes um do outro. E precisam aprender, os dois juntos, talvez, a acharem o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz. Pode ser que esse problema venha de outras encarnações, mas pode ser também que não. Pode ser que ele esteja ali por uma necessidade de aprendizado dele, ou você está por uma necessidade de aprendizado e evolução sua. Cabe a você mostrar que fez o aprendizado. Como é que a gente mostra sempre que fez o aprendizado? Passando pelo problema de cabeça erguida. E quando a gente fala de cabeça erguida, não se fala orgulho, não. Não significa orgulho. Significa mantendo a calma, sem nervosismo, com fé em Deus acima de tudo e com a compreensão de que todos nós estamos em processo de aprendizado e evolução. Então, da mesma maneira que o seu irmão ou o seu outro parente qualquer está com uma dificuldade para entender alguma coisa, amanhã você pode ter esse problema também, pode ter essa dificuldade. Em outro assunto, em outra questão. Então, o processo de evolução é assim. Todos, não tem ninguém perfeito aqui na matéria. Se tivesse, não estaria aqui encarnado entre nós. Não existe perfeito. Existem os que estão mais evoluídos um pouquinho, dos que estão menos evoluídos um pouquinho e que precisam de ajuda. E aí a gente vai se ajudando. Pode ser que um irmão tenha deficiência em algum ponto, mas ele pode ser melhor do que você em outros pontos. E é assim a vida. É assim o processo de evolução. Né? Cabe a nós, os pontos que nós somos deficientes ou que não somos tão bons, melhorar, trabalhar. Em primeiro lugar, reconhecer aqueles pontos. Os pontos onde nós falhamos, onde nós temos que melhorar. Se não houver um reconhecimento, não há melhora. O parente problema é sempre um teste com que somos examinados pela vida espiritual. Como comentado, nós estamos sempre sendo examinados. E se você não passar corretamente pelaquele parente problema, você vai ter que conviver uma nova vez com ele. E assim por diante, até os dois compreenderem que só se equilibrando, se ajustando, se juntando, é que se consegue vencer qualquer tipo de diferenças de outra encarnação ou da própria encarnação. Muitas vezes a criatura complicada que se agrega à família, ela tem deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos, né? Eu já comentei isso. E aí ele comenta aqui embaixo também, olha, não tente descartar os parentes, né? Difíceis, com internações, ou com qualquer outra forma, né? Ou na última aula nós comentamos de que não deveríamos, por exemplo, dar a desculpa de que não, eu não posso cuidar dos meus pais porque agora eu estou casado, eu tenho que viver a vida, eu tenho meus problemas, né? E a gente sabe que não é assim. Perante a espiritualidade, a gente tem responsabilidade para com os pais, com as mães, e a gente deve sempre ajudar. Irmãos também. Podendo ajudar, ajudar. Estar presente, participar, orientar na medida do possível, na medida em que for permitido pela outra pessoa, mas tentar. Tentar, acima de tudo, dialogar, conversar de forma calma, amorosa e compreendendo, como ele fala aqui no primeiro parágrafo, compreendendo. A compreensão é uma palavra assim que resume muito, né? Resume a compreensão da vida espírita, né? Ou seja, do momento transitório em que nós vivemos, da vida transitória que nós vivemos, de que é um momento passageiro, de que daqui a pouco a gente está em outra reencarnação e depois em mais outra, e que tudo passa, até dentro da própria encarnação as coisas mudam, as coisas passam.
E é isso. E é tentar sempre enfrentar os problemas, as dificuldades ou os parentes difíceis com a melhor raciocínio, paz, ética, moral, mansuetude. E é isso. Eu acho que de hoje foi bem direto e bem tranquilo o texto aí. Deixem seus comentários, coloquem se vocês tiveram alguma experiência, né? Sem citar nomes, mas podem comentar à vontade aí. Se tiverem alguma dúvida também, coloquem nos comentários, deixe seu like, faça a sua inscrição, se não fez ainda, para receber os avisos aqui do canal. Muito bem, agora vamos então para o Livro dos Espíritos, onde a gente vai falar sobre inteligência e instinto. Então, agora, nesse conjunto de perguntas, o foco de Kardec, Kardec passou as perguntas para os espíritos responderem relacionadas à inteligência e instinto, ou seja, as dúvidas dele, Kardec, com relação à inteligência e instinto. E a primeira pergunta, a pergunta 71, é: a inteligência é atributo do princípio vital? E a resposta: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Bom, então é isso, né? O princípio vital que Kardec referencia aqui é aquele princípio que está no universo todo, que nós lemos nas últimas aulas sobre ele, né? E esse princípio vital é o que flui no universo todo, e aonde ele consegue entrar, ele vai então animar aquele ser aonde ele está, né? E agora, a inteligência não. O princípio vital não tem a inteligência. O que traz a inteligência é o espírito, né? O princípio vital, ele traz ali um princípio aqui, de poderia até se considerar aqui um início de intelectualização, né? Mas não é aquela inteligência do espírito, né? Como ele comenta aqui embaixo, que é uma inteligência num nível mais alto. Muito bem, essa foi a pergunta 71. A pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Essa foi a resposta dos espíritos. Olha, nós já dissemos, a inteligência universal. Então, de onde sai a fonte da inteligência dos seres, né? Olha só, de onde sai a fonte da inteligência de todos os seres? E aí, a resposta dos espíritos, da inteligência universal. Não consigo olhar esse texto e não me lembrar de Pit Sophia, né? Que é a inteligência gnóstica, que segundo os gnósticos é a inteligência também universal. Tá? Vamos falar, se você quiser, aqui no site, tem também aqui no canal, tem também assuntos sobre o gnosticismo, né? Associando sempre, comparando e mostrando as equivalências com o espiritismo, né? Aonde a gente pode considerar, com palavras diferentes às vezes, mas algumas equivalências. E os gnósticos foram os primeiros cristãos, né? Saíram lá dos essênios e foram achados então os manuscritos com os evangelhos. Mas aí é outro vídeo, não vamos misturar. Mas é muito interessante, porque quando ele fala que a inteligência universal, naturalmente é a inteligência de Deus, né? Então tem diferenças com o gnosticismo, né? Que justamente a gente tem que considerar. Essa inteligência universal aqui que ele se refere é a inteligência divina, né? Bom, muito bem. E aí surgiu uma outra pergunta, né? E aí a pergunta A. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta:
Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número, ou seja, essa é uma delas, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que, olha, resposta muito interessante e explica melhor a resposta anterior, né? A pergunta anterior. Qual a fonte de inteligência? A inteligência universal, né? Então, só para deixar bem claro, não significa que Deus está pensando pela gente. Não, não é isso. A fonte é Deus, né? Existem aí outras filosofias, né, que dizem que nós já trazemos toda a inteligência dentro de nós, né? E que com toda aquela... Platão, por exemplo, falava sobre isso, que nós trazemos a inteligência que ela fica sobre uma cortina, né, do véu da matéria, e aí a gente acaba esquecendo tudo. Realmente a gente esquece muita coisa quando a gente encarna, né? Mas a gente está crescendo em evolução e aprendizado constantemente. Então não é assim que a gente já tem toda a inteligência dentro de nós. Não, não é assim. A gente está evoluindo e aprendendo constantemente, principalmente do ponto de vista moral, como ele comenta aqui. E cada um indivíduo. A gente não está todo mundo pensando junto. Não, apesar de que o pensamento flui, ele é energia, mas nós não pensamos junto com o outro. Por isso é que num planeta você tem pessoas que estão num nível e pessoas que estão em outro nível, começando a subida, né? E a gente tem que se ajudar, num pensamento fraternal, coletivo, sim. Você não sobe se não for assim, se não for pensando em todos, se não for pensando na coletividade, né? Deixando o ego de lado e pensando em subir juntos. Mas ele deixa claro aqui que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. A inteligência constitui a individualidade moral de cada um. Tá? Então, uma ótima pergunta e a resposta aqui bem esclarecedora. Vamos à pergunta 73 agora. O instinto independe da inteligência? Resposta: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, podemos dizer que até nos animais tem inteligência, né? Olhando essa resposta aqui, o animal só tem instinto. Ok, o animal tem instinto, mas o instinto é um tipo de inteligência, é um tipo de pensamento, é um tipo de raciocínio. E aí eles continuam. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, né? Então, isso aqui a gente tem que considerar também que é século XIX, né? Século XIX. A ciência hoje em dia mostra para a gente que os animais têm raciocínio e conseguem pensar, né? E aí a gente tem que acompanhar a ciência nesse ponto também. E aqui, eu entendo aqui que ele diz também, olha, os animais têm uma espécie de inteligência. E aí é o caso que a gente vê animais fazendo, inclusive, ferramentas para capturar o alimento, né? E outros aí que a gente vê a ciência demonstrando o raciocínio dos animais. Ah, mas é raciocínio para pegar comida? Sim, claro, são pensamentos básicos, muito próximos ali do instinto, é verdade, mas não deixam de ter o seu pensamento. Segundo Emmanuel, né, e a gente deve considerar também, os animais estão todos em evolução, como nós humanos, e num caminho de
mais para frente, após a evolução do animal, ele virá a se tornar também ser humano, num processo de evolução constante. Isso está no livro O Consolador, né? Emmanuel deixa isso claro lá. Inclusive, os minerais têm uma forma de princípio vital ali dentro dos minerais também, né? E isso aqui a gente tem também no livro dos Espíritos aqui, dito com outras palavras, mas ele deixa claro aqui que o princípio vital ele acaba entrando inclusive nos materiais sólidos que ele chama aqui. Pergunta 74 agora. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e a outra começa, né? E começa a outra, né? Resposta: não, porque muitas vezes se confundem. É uma linha de crescimento, né? E aí eu que estou falando. Deixa eu ler. Então vamos lá. Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência, né? Naturalmente, você começa a observar, né, um animal caçando para se alimentar, você vai poder dizer, não, isso aí é instinto, né? E você vê o homem fazendo um cálculo matemático, você vê, não, isso aí é raciocínio, isso aí já é inteligência, né? Então, em cima dos atos, você pode determinar o que é uma coisa ou outra. Mas considerem que é uma linha gradual de evolução da inteligência, aonde começa num nível básico, num nível primário, que é o nível de instintos, e ela vai gradualmente subindo até que você não consegue determinar, ó, aqui termina instinto e aqui começa inteligência. Não há nem há essa necessidade de ficar separando o que é instinto e o que é inteligência. É uma linha gradual de evolução do pensamento. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E a resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. O instinto não leva só ao mal. Interessante a resposta. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então, muito interessante a resposta, né? Uma resposta aqui de que, olha, mesmo nós, seres racionais, nós temos instintos também, né? Instintos de defesa, de sobrevivência, né? Quem nunca viu uma pessoa cair na água, né? A pessoa vai tentar nadar e vai bater pernas e braços para sair do mar e aonde tiver caída ela vai fazer o possível. Isso é um instinto de sobrevivência, né? E por aí vai. Poderia citar aqui uma dezena. Se você parar para pensar, você vai se lembrar de alguma também. Aí ele surgiu uma pergunta que Kardec quis colocar para acrescentar na 75. Questão A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? A pergunta basicamente é, olha, por que eu, utilizando a razão, né, o racional, né, por que não é sempre infalível? Né? Por que não dá sempre certo usando a razão? E a resposta seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, uma resposta bem clara aqui também, né? E o que ele diz aqui é, olha, o egoísmo é o maior dos maus
do ser humano, né? Então, o egoísmo realmente ele é terrível. Ele esconde, ele está por trás de todos os males. O que você pensar de coisa ruim, se você for olhar, tem o egoísmo do ser. Tem o egoísmo daquele ser humano, na maioria das vezes, tentando ali ou ser melhor, ou atuar de forma competitiva para estar melhor do que os outros, para ter poder ou para ter seja lá o que for, né? Mas de forma egoística, de forma a estar melhor do que os outros e só pensar em si próprio. Então, e anda junto com orgulho, né? O egoísmo anda muito junto, próximo com o orgulho. O instinto, não. O instinto normalmente é para a causa própria, né? Mas é assim, é para sobrevivência, é para alimentação, é para não morrer, né? Para sobreviver a um determinado evento. Então é isso. Então o instinto, na maioria das vezes, o instinto não erra, é o que ele diz aqui. A razão não. A razão, como a gente para pensar, e muitas vezes o pensamento leva para o ego e para o orgulho, e aí é que ocorrem os erros. Bom, e aí tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena, que é o seguinte: olha, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, né, de uns animais de uma maneira geral, por exemplo, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, então vimos aqui o Livro dos Espíritos até a questão 75. Tá? Na próxima aula, no próximo encontro nosso, nós vamos começar um outro capítulo, a parte segunda. Na parte segunda, a gente vai começar a falar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E aí vai ficar muito interessante, porque o primeiro capítulo a gente fala dos espíritos. Então Kardec vai fazer as perguntas dos espíritos. Então vai ser bem interessante. Depois vem da encarnação, depois vem da volta do espírito, a extinta vida corpórea, a vida espiritual, ou seja, justamente o processo de várias encarnações, né? Da pluralidade das existências, ele vai voltar a esse tema. Agora é pluralidade das existências, e não pluralidade dos mundos que a gente já falou, né? E por aí vai, tá? Então, bastante assuntos aí bem bacanas nos próximos encontros nossos. Bom, para finalizar agora, nós vamos falar sobre conceitos básicos. Nós falamos sobre karma no na nossa última aula, e agora nós vamos falar sobre as vidas passadas. Então, esse momento agora é um momento para a gente falar sobre os conceitos fundamentais do Espiritismo, né? Então, sobre as vidas passadas. A gente já falou sobre reencarnação, então você já conhece, já sabe o que é o processo de reencarnação. Ele ocorre periodicamente, a gente vai detalhar a partir da próxima aula, no Livro dos Espíritos, né? Ele vai falar sobre o processo de reencarnações também, sobre o espírito e a vida espiritual, tudo isso vai ser detalhadinho nas perguntas de Kardec. Mas vamos antecipar aqui só o seguinte: olha, as vidas passadas, né? É muito comum as pessoas ficarem curiosas e quererem conhecer suas vidas passadas, como se isso fosse ajudá-las em algo. O esquecimento das vidas passadas se dá enquanto encarnados, para que não nos perturbemos com a percepção de dores e ações que tomamos no passado. Lembramos que muitas vezes na vida atual podemos estar convivendo com pessoas para sanar dívidas passadas. Tá? Então a mensagem aqui é o seguinte: não fiquem tão preocupados, ou não fiquem preocupados em nada com relação a quem eu fui no passado. Eu queria tanto saber. Ego. Você está com seu ego.
querendo saber se você foi um rei ou uma rainha, ou para que você quer saber quem você foi. Não nos serve para nada. A gente tem que olhar para frente. Com certeza você cometeu erro adoidado. Mesmo que você tenha sido um ilustre, uma pessoa bondosa, com certeza você vai encontrar vários erros lá no passado. Com certeza você vai ter débitos com pessoas, com espíritos, que estão, de repente, até convivendo com você hoje. E olha como seria ruim se a gente não se esquecesse disso, né? O judaísmo é muito bonitinho, que ele diz que, olha, quando nós vamos encarnar, né, e a pessoa entra dentro do feto, né, o espiritismo também tem todo esse entendimento, né, mas eu queria só citar o judaísmo porque várias religiões elas acreditam na reencarnação, né? No judaísmo eles dizem que, olha, quando você encarna, o espírito toma um tapa na boca e aí esquece as reencarnações passadas. E esse tapa na boca forma esse afundadinho que a gente tem aqui debaixo do nariz, né? É lógico que é uma figuração, né, alegórica e tudo, mas o conceito principal é o seguinte: quando a gente encarna, a gente esquece, porque se a gente não esquecer, a gente fica louco. Imagina se você se lembrar de todas as coisas que você fez e que fizeram contra você, né, encarnado. Você não conseguiria evoluir. Você ficaria só pensando das coisas ruins e olhando para os lados o tempo inteiro. Então é uma bênção de Deus a gente esquecer e é uma oportunidade assim para continuar, tá? Quando a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, né, nesse processo cíclico que a gente passa várias vezes, quando a gente desencarna e volta para o mundo espiritual, a gente se lembra. Lá a gente se lembra, tá? Mas quando a gente vem para a matéria, para que a gente consiga seguir em frente o aprendizado, o estudo, aí a gente fica como se estivesse assim com um cobertor, como diziam os antigos, né? Tapando, o cobertor da matéria tapa muito do que a gente sabe, tá bom? E é isso. A gente vai falar mais para frente sobre isso, não vou me aprofundar muito. Eu acho que o principal conceito e o principal recado para vocês é esse. Não fiquem tão preocupados em, não, eu vou aqui numa pessoa que falou que ela adivinha e ela faz uma visão para dizer quem eu fui no passado. Não faça isso, não serve para nada. E você não vai conseguir certeza nenhuma de que a informação é válida, é verdadeira, né? E aquilo vai ficar na tua cabeça. Para quê? Né? Não faça, tá? A recomendação nossa é não faça. Siga o caminho que Deus mostrou, que é, olha, enquanto na matéria a gente passa uma borracha, esquece, segue em frente, né? E no mundo espiritual a gente aí volta a recordar e, se Deus quiser, até aqueles desafetos passados a gente conseguiu até trazer eles e trabalhar junto com eles de forma a se desculpar, né? Ambos dos dois lados, e conviver bem. E isso é o que prova que a gente conseguiu passar por aquela tarefa e seguir em frente, perdoando e sendo perdoado também. Ok, pessoal, então por hoje ficamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Beijo no coração de todos.